Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso encontro matinal, no Projeto 626, sempre um prazer imenso receber você aqui neste nosso encontro, nesse nosso bate-papo, todas as manhãs. É um prazer imenso podermos trocar esta energia, interagir de uma forma tão inteligente, tão gostosa, como fazemos todas as manhãs, trazendo bate-papos, trazendo informação, trazendo troca de ideias sobre questões que de alguma forma nos afetam no dia a dia, nas relações interpessoais, não é? Relações amorosas, relações familiares, relações laborais e assim por diante. Por isso, um grande prazer. Jussara, bom dia. Aline, bom dia. Bem, então nós vamos sempre tratando de assuntos, né? Às vezes um pouco polêmico, às vezes um pouco mais descontraído, às vezes um pouco mais sério, às vezes aquela coisa, aquela questão que pega no nosso pé, né? Que mexe no nosso calo, mas esta é a proposta, não é? Somos seres humanos e estamos inseridos neste contexto chamado sociedade, chamado vida, né? E por isso temos que agir e reagir diante das situações, tá bom? Uma das questões que eu já tratei em momentos anteriores, não é? E sempre haveremos de tratar, é a questão, e me pediram para trazer aqui de uma maneira mais esmiuçada, digamos assim, sobre a diferença entre criar e educar, não é? Qual a diferença entre criar e educar, não é? Não vou nem entrar aqui no mérito do escolarizar, que hoje está tudo de ponta cabeça, muita gente aí que não tem a mínima noção do que está falando, achando que cabe à escola o papel da educação dos filhos. Não, a escola cabe à escolarização, mas não vou entrar nesse mérito hoje em função da destruição que estamos vendo por aí. Vamos falar então da família, vamos falar sobre psicanálise, eu sou psicanalista, não é? Vamos falar sobre a psicanálise, falar sobre o que pensa Freud, o que pensa Winnicott, o que pensa Klein, o que pensa Lacan a respeito da família, a respeito da educação, da castração, imposição de normas, regras, limites, de legado, desta relação entre pais e filhos, para que tenhamos então um filho pronto para a sociedade, pronto para as suas batalhas ao longo da vida, não é? Sem depender de um de outro, mas por sua própria independência, pelo seu próprio caminhar. Bem, então qual a diferença entre criar e educar, meu querido e minha querida? As diferenças, para muitas pessoas, podem parecer tênues, podem parecer simples, ou imperceptíveis, mas são muitas diferenças entre o criar e educar. Ah, cidadão foi bem criado, né? Olha, ele recebeu boa criação, os pais souberam criar essa criança, a criação foi boa, a criação, né? Criação é diferente de educação. Então vamos entender quais são essas diferenças e quais são as implicações na vida desse adulto quando recebe uma excelente criação sem educação, a devida castração, a devida orientação, e quando a pessoa às vezes não tem condições de uma excelente criação, mas recebe uma educação espetacular, né? Então não é o meio, não é a pobreza, não é a etnia, não é nada disso que vai definir a educação. A criação, sim, as condições sociais financeiras, podem diferenciar um pouco a criação, mas jamais a educação, que são questões muito distintas. É como aquela velha história, né? Ser pobre não é necessariamente sinônimo de ser sujo, de ser mal educado, de ser estúpido, de ser criminoso. Não é isso, claro que não, assim como criar e educar. Bem, criar, então, criar, a própria palavra sugere, né? Criar é fazer nascer, não é? Shafiq, bom dia. É fazer nascer, é dar existência, é cultivar, é fazer crescer, é prover o abrigo. Então, quando criamos, temos um filho, nós temos que prover todas as condições, prover uma casa, um lar com toda a estrutura, que tenha as condições mínimas para que esta criança possa ser abrigada dentro de casa, com cama, com quarto, com cobertor, enfim, com a sua roupa, com comida, o que mais, os seus calçados, cuidar de sua saúde, evidentemente, com medicamentos, com uma alimentação mais próxima do saudável possível, com os nutrientes, proteínas, vitaminas e assim por diante. O que mais? Oferecer
oportunizar o lazer a esta criança, né? Nós vemos muito aí a criançada que brinca, não necessariamente com gamer, ou games, ou com celulares, mas se for num lugar mais pobre, mas com bolas, enfim, oportunizando em quadras, é oportunizar tudo isso, é dar segurança a esta criança, é proteger o seu filho, além do abrigo, é assegurar-se de que ela está segura no meio onde vive, livre de ameaças externas e assim por diante, não é? É oferecer o divertimento a esta criança, tratá-la como criança, é oferecer o seu colo, é o ombro amigo, é dar carinho, é abraçar, é proteger, não é? Esta criança. Isto é criação, é criar, é oferecer toda a estrutura possível para que possamos criar os nossos filhos, criar, conduzir, prover de tudo aquilo de que ele precisa para crescer com segurança, com saúde, com as condições para poder depois estudar, para poder relacionar-se, para poder transformar-se realmente num homem em adulto. Então isto é criação. Percebamos então que os animais fazem isso, né? Mas que comparação mais absurda que você vai fazer, professor? Falar que o animal cria tal qual um ser humano? Sim. Nós percebemos que muitos seres humanos não sequer criam os seus filhos como os animais o fazem. Então a criação é muito importante. Tente aproximar-se, por exemplo, de uma galinha com seus pintinhos. Vê o que vai acontecer. Tenta aproximar-se de uma vaca que tem um bezerrinho no seu pé. Veja o que vai acontecer. Até mesmo num ninho de passarinhos, tenta pegar o filhotinho para ver o que vai acontecer, a revolta, ou um gatinho de uma gata, um cachorrinho de uma cachorra. Então essa criação, a hiperproteção da mãe, nós falamos em criação. Esta criação é prover tudo isso, é dotar de toda a estrutura possível de comida, de roupa, de segurança, de lazer, enfim, para criar esta criança com toda a estrutura necessária para oferecer tudo isso. Porém, educar é muito diferente. Conectar Terapias, bom dia. Gemora, bom dia, bem-vindas. Bem, então, e o educar? Então, nós vemos hoje uma grande confusão. Quando falamos de, foi bem criado, olha só, cidadão foi bem criado, aquela pessoa foi bem criada, não é? Criado, digamos assim, que é aquele lugar, não é? Onde nós criamos. Eu vou fazer aqui uma analogia de novo, não confundam, não achem que eu estou sendo risível em falar essa questão. Quando nós vamos numa criação de frangos, por exemplo, ou de porcos, ou de coelhos, não importa o que, naquele lugar tem toda a estrutura necessária, e hoje as granjas de aves, para quem conhece, não é? É algo assim, parece um hotel 5 estrelas, não é? Para que, com temperatura controlada, água, luz, enfim, ambiência, toda a estrutura necessária de segurança para ataque de animais externos, tudo isso para criar, para fazer crescer, para dar estrutura, saúde, segurança e assim por diante, né? Habitação, vestimenta, medicamentos, prover de uma boa criação. A educação é diferente. Educar é dar possibilidades aos filhos. Vou começar por aqui. Então, a educação é muito diferente da criação. Dentro desta criação, dessa estrutura de criação, os pais procuram educar, dando possibilidade aos seus filhos. É orientar. Cabe aos pais orientar os filhos. Ricardo, bom dia. Cabe aos pais orientar os filhos. E orientar é dar orientações a respeito de uma série de circunstâncias ao longo da vida, né? Tanto daquele momento em que ele está vivendo, daquela fase que está passando, como ao longo de suas vidas. Estamos falando de educação, para que não se percam mais tarde, para que não se aliniem mais tarde, para que não se assujeitem mais tarde, para que não fiquem defendendo de idiotices mais tarde. Cabe aos pais essa educação, este berço, este lugar, não é? Estamos falando, enfim, da importância da família para a psicanálise. E aqui eu não estou, não é o professor Narciso falando, mas é Freud, é Klein, é Winnicott, é Lacan e todos os outros pensadores da psicanálise. Então, pensar diferente, achar que os filhos podem ser botados no mundo e que qualquer outro o crie, qualquer outro o eduque, não é psicanálise.
Isso é alienação, é a defesa de outras coisas, outras ideias, mas não de família, não da essência da educação verdadeira que compete unicamente aos pais. Sim, aos pais, não à escola, jamais a escola que escolariza. Agora, muitos pais abrem mão disso, Narciso. Sim, eu sei que abrem mão disso. É outra história. Estamos trazendo a diferença entre criar e educar, não é? Acolher e orientar nos erros. É claro que cabe aos pais acolher os filhos, evidentemente, dentro daquela estrutura que eu trouxe agora de criação. Então, acolher esses filhos, não é? Orientar nos seus erros, explicar quando erram e por que erraram e qual orientação melhor para que possa acertar ou não cometer o mesmo erro. Então temos que acolher, sim, nossos filhos. Não é bater, não é espancar, não é puxar orelhas, não é nada disso. É acolher e explicar, mostrar os erros e explicar. Eliomar, bom dia. Maria Isabel também, muito bom dia. Respeitar as limitações na aprendizagem. É muito importante entendermos, como vai trazer Jacques Lacan, todos nós temos um tempo, o tempo de aprendizagem, o tempo de reação, o tempo de agir, o tempo de refletir, o tempo de inferir sentido, todos nós temos um tempo. Então, respeitar as limitações na aprendizagem, no processo de aprendizagem, uns filhos aprendem mais rapidamente, outros mais demoradamente, mas respeitar este tempo é a educação, que é bem diferente, enxergá-los como pessoas que precisam ser preparadas para o futuro. Nós temos que entender que nossos filhos não são nossas propriedades, não são gatinhos de estimação, não são cachorrinhos, não são coelhinhos, não são bibelôs, não são enfeites, não são aquele puff que fica, aquele coelhinho de pelúcia que fica em casa. Não, temos que olhar como pessoas e devemos prepará-las para o futuro, prepará-las para a sociedade. E a sociedade lá fora não vai passar a mão na cabeça. Não é, o cordão umbilical não estará por toda a vida. Então lá fora é concorrido, lá fora é competição, é difícil, tem traíras, pessoas que vão querer passar a perna, trapacear, que vão querer enfrentar. Então preparar os nossos filhos, isso é educar, com orientação, com acolhimento, não é? Isso é muito importante. O que terão problemas também e que por isso precisam ser castradas na infância. Bem, nós vemos muitos adultos hoje, muitos jovens que acham que tudo que lá fora existe está à sua disposição e lhe pertence. Está à disposição, mas precisa ser conquistado. Então nós temos que mostrar que ele precisa conquistar as coisas. Temos que, desde a infância, castrar suas fantasias. Não é porque as coisas estão ali que me pertence, não é porque o vizinho tem que eu também tenho o direito de ter, eu tenho que conquistar aquilo. Então orientar nossos filhos, castrar na fantasia. Tanto Freud como Klein, como Lacan, eles vão trazer a palavra castração, ou Ferenczi vai falar em quebra da fantasia. Então quebrar a fantasia, fazer com que a criança entenda que não eu quero, sabe aquelas crianças birrentas que vão nos mercados, clássicas aquelas cenas, não é? Perninha para cima, eu quero. Não é? Os pais têm que ensinar então que nem tudo elas podem, não é tudo que eu posso comprar, não é tudo que eu posso oferecer. É preciso que a criança se frustre, é preciso quebrar a fantasia, é preciso compreender que não é tudo que lá fora existe que eu posso, sim, eu mereço, eu posso, mas desde que eu conquiste. Ensinar as crianças a conquista, isso é educar e não entorpecê-las, entupi-las, criando-as achando, você tem direito a tudo. Isso é mentira, isso é destruir o futuro, isso é destruir a dignidade, é destruir o espírito de luta, de busca rumo às suas conquistas. Essa história de amontoar, tem direito, não, nós temos que conquistar as coisas, ensinar as crianças, educar nossos filhos para que conquistem as coisas, conquistem amizades, conquistem o respeito, conquistem suas notas na escola, conquiste a admiração do professor, conquiste o respeito dos coleguinhas, conquiste futuramente a sua formação, um bom emprego, um bom salário, conquistar para que torne-se independente. Isso é educar, é preparar para o futuro, diferente da criação. A criação eu posso ter sido criado num ambiente extraordinariamente provedor, mas posso ter tido uma educação meio que largado, meio que jogado, tratado como um príncipe, por exemplo, confundindo a criação com a educação. E aí eu não saberei lidar com a diversidade.
não saberei lidar com as dificuldades, não saberei enfrentar os desafios da vida, porque tudo me foi provido, tudo me foi dado, eu fui tratado como um verdadeiro príncipe quando era criança. Há uma confusão, portanto, entre criar e educar, não é? Quando eu falo no sentido de educar, eu fico um pouco mais áspero, um pouco mais incisivo. Você já percebeu, meu querido, minha querida? É porque isso, todos os dias, é trazido na clínica. Eu não aguento mais o meu filho não me respeita, meu filho só bate em mim, cospe na minha cara, tá ok. Qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu reclamo? Por que chegamos a este ponto? Por que permitimos que isso aconteça hoje? Não é? Então tudo vem lá da educação. Não confunda criação com educação. A estrutura de criação, umas pessoas com menos posses, menos poder aquisitivo, vão criar uma estrutura para a criação um pouco menos luxuosa, com menos fartura, digamos assim, lá na criação. Mas a educação, ela é diferente da criação e independe, evidentemente, da estrutura financeira, da estrutura deste prover materialmente falando. Porque a educação vai muito além do criar. Bem, uma lista interminável aqui, nem dá tempo da gente trazer o que é educar, não é? Por exemplo, precisamos saber lidar com as perdas. Sim, quando nós damos tudo aos nossos filhos, tudo o que ele quer, ele tem na hora. Eu quero um celular, não, papai não tem dinheiro. Porque eu quero. Tá bom, tá aqui. Porque eu quero tênis de tal marca, tal, tá aqui. Eu quero um computador, tá aqui. Eu quero tal coisa, tá aqui. Quando eu vou dando tudo o que ele pede, este meu filho, quando adulto, não saberá lidar com perdas, não saberá lidar com dificuldades, não terá aprendido a conquistar as coisas, portanto, não saberá lidar com a realidade, porque eu estou criando uma falsa realidade onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde basta bater o pé que as coisas caem do céu, e não é assim lá fora, não é assim no mundo real. Então criamos uma fantasia dentro de casa, e o próprio Ferenczi vai falar que temos que quebrar esta fantasia da criança. E quebrar a fantasia da criança significa explicar normas, regras, limite, respeito, a conquista e não apenas o direito. Isso faz parte do processo da educação. Nossos filhos precisam entender que as coisas devem ser conquistadas e que nem tudo que está à minha disposição eu quero. Para a criança, meu querido, minha querida, lá na primeira infância, quando ela vê uma banana, eu quero uma banana. Não tem noção de quanto custa, o que é, para que ela quer. Ela vê um carro, uma Mercedes, eu quero. Vê uma roupa, eu quero. Vê um brinquedo, eu quero. Não tem noção de valor, de preço, de nada. Ela não tem essa noção. Então tudo é um mundo fantasioso. E se os pais alimentarem esta fantasia, estaremos educando-a para agirem da mesma forma lá enquanto adultos. E não saberão lidar com o adverso, não saberão lidar com a dificuldade, com perdas, porque foram ensinadas que tem direito a tudo, e não é verdade. Já trouxemos aqui algumas lives anteriores sobre direitos e conquistas, não vou me aprofundar agora para não estender, mas pode procurar aqui direitos e conquistas. Há uma diferença muito grande entre achar que tem o direito e conquistar as coisas. Há uma diferença abismal nisso. Isso vem lá da infância. Então, educar é diferente de criar, não é? Preciso entender também sobre normas e regras da sociedade. Claro, nós temos mentes perversas de pessoas que não respeitam os pais, de pessoas que não respeitam normas, regras, leis, as normatizações sociais das relações. Tudo haverá de existir, evidentemente, normas, leis, regulamentos. Na escola há um regulamento, na igreja que você frequenta tem um regulamento, na empresa, na sociedade, no trânsito, há uma norma, há uma lei, uma regra, e temos que aprender a conviver com a sociedade. Não há outra forma de uma sociedade harmônica sem que haja disciplina, sem que haja normas, sem que haja regras. E se eu não obedeço em casa, se eu não aprendo em casa, eu não vou obedecer lá fora. Eu vou transgredir normas, regras e leis, vou desenvolver dentro daquela estrutura psíquica uma mente perversa, andando à margem da sociedade,
Andresa, bom dia. Cante Júnior, bom dia. Outra questão importante, aprender a respeitar o espaço do outro. Hoje nós vemos muitos adolescentes, jovens, enfim, que não respeitam o espaço do outro, não respeitam a liberdade do outro. Aliás, falando em liberdade, não quero nem trazer isso nessa live, né? Que é um direito sagrado do ser humano que está sendo roubada, cerceada por mentes perversas, né? Então, respeitar o espaço do outro, ensinar os nossos filhos, ele tem todo o espaço, tem todo o direito de conquistar as suas coisas, de buscar suas conquistas, mas respeitando o espaço do outro, respeitando a liberdade do outro, respeitando o pensar do outro, respeitando a opinião do outro. Temos que ensinar isso. Isso é educar os nossos filhos. Não é simplesmente criá-los, dotando-os, provendo-os de tudo daquilo que precisam para sobreviver. Isso é criar. Isso é dar uma boa criação. O educar não. O educar dói, o educar é difícil, o educar machuca, é um desafio, é uma responsabilidade grande dos pais. Afinal de contas, muitos não o fazem e entregam para entidades, entregam para escolas, entregam para terceiros essa responsabilidade. E depois, lá adiante, vão reclamar da consequência. Não me respeita, não me obedece, olha no que deu. Mas é claro, você abriu mão da educação. Abrindo mão da educação, é claro que os valores que os outros vão ensinar não são os seus. Não são suas crenças. Não é o respeito à sua família, mas àquele grupo, àquela tribo e assim por diante. Não é? Outra questão, principalmente, que precisam aprender a conduzir a própria vida. Precisam entender que eu devo estudar, eu devo me concentrar, me preparar, me capacitar, estudar dia e noite para que eu possa conduzir minha própria vida, para que eu ganhe a independência. E não essa dependência do Estado, dependência do outro. Educar é desmontar esta ideia de redução, de depender, não, mas para conquistar, para eu me torne independente, uma pessoa autônoma, uma pessoa que possa decidir, que possa buscar aquilo que realmente eu quero, que eu preciso conquistar para a minha vida, não é? Outra coisa importante, aprender a ser independente e os pais chamar a atenção quando for necessário. Aqui eu não falo em espancamento, claro que não falo nisso, mas chamar a atenção dos filhos quando necessário. Filho, vem cá, vamos conversar. Filhota, vem cá, vamos conversar. Olha, nesse ponto, assim, você agiu desta forma, perceba que isso é um equívoco, precisamos realinhar assim, chamar a atenção quando necessário. Se não chamarmos atenção àquele erro, a criança entenderá que está certo, porque ninguém orientou, ninguém disse que aquilo estava errado e vai aprender que agindo daquela forma estou agindo corretamente, não é? Outra coisa, explicar e exigir hierarquia dentro de casa. Bem, aqui nós entramos numa questão muito interessante, que nós vemos alguns pensadores modernos dizendo que o filho sim tem o direito de afrentar o pai, o filho tem sim o direito de discutir com o pai, tem o direito de discordar, tem o direito, ou seja, de ser absolutamente independente dentro de casa. Não. Ponto final. Se você é psicanalista e psicólogo e dá esse tipo de orientação, me perdoe, você está idiotizado por uma ideologia. Mas dentro de casa, assim como em qualquer lugar, deve haver uma hierarquia. Pais, em primeiro lugar. Eles são os provedores, eles são os responsáveis. E dentro deste organograma de hierarquia, os filhos estão abaixo deste organograma. Abaixo não é diminuir, porque são dependentes. E na condição de dependente deve submeter-se a algumas regras. E aqui não estou falando em pai autoritário, em pai que bate, em pai que castiga, em pai que cerceia liberdades. Não é nada disso. Se não ensinarmos aos nossos filhos que há uma hierarquia familiar, pais, filhos, em termos de comando, de decisão dentro de casa, não é? Empregado, bichinhos e tal, o que mais você queira colocar. Como nossos filhos viverão em sociedade que é organizada dentro de uma hierarquia, dentro de um organograma. Quem então, essa maneira de educar desta forma moderna, vamos chamar, olha o resultado. Vamos pensar numa hierarquia escolar, no organograma da escola. Onde estão os diretores? No topo. Onde estão os professores? Num plano um pouco abaixo. Não é que os professores são menores que os diretores. Não se trata disso.
não é? É que a direção é que vai decidir tudo, vai orientar, vai coordenar, tal. Aí vem a coordenação, vem os professores, não é? Vem os alunos, vem os funcionários, aliás, os inspetores, funcionários, alunos, está na base. E por esse sistema de educação equivocada, hoje nós vemos alunos cuspindo em professores, dando tapa em professores, discutindo com professores, rasgando prova na cara dos professores, pais vindo na escola botar o dedo na cara dos professores. Esse é o resultado de uma educação ridícula, de uma educação furada, onde não há um respeito com a instituição chamada escola. E aí vamos terceirizar para esta escola a educação de nossos filhos. Você percebe que não tem nada a ver. Criação, educação e escolarização são três instituições absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Podem viver, viver juntas, evidentemente, a criação com a educação, com a escolarização. Devem, aliás. Mas cada um com sua função, cada um com sua missão, com sua responsabilidade. E hoje vemos alunos, quem aqui é professor ou tem parentes professor, sabe a situação do professor hoje na escola. Não pode fazer mais absolutamente nada, porque esta idiotização é tão brutal, é tão gigantesca que tirou do professor a autoridade de escolarizar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Porque não pode fazer mais nada. O aluno cospe na cara e tem que ficar de braço cruzado, porque não pode. Não pode mais reagir. Não pode fazer mais nada. Nada. Que tipo de educação? Educação estamos dando a esses filhos. Escolarização, nem falo mais nada. Sou professor, viu? Só para saber. Que tipo de educação? Como reagirão esses adultos que não têm a questão de normas, regras, limites, respeito ao próximo, respeito à instituição, respeito ao idoso, respeito ao vizinho, respeito ao outro, ao espaço e à autoridade do outro? Não estou falando em autoritarismo. Nada disso. A autoridade. O professor deve ter autoridade máxima na sala de aula, assim como o diretor na escola, assim como o pastor na sua igreja, o padre na sua igreja, enfim, e os pais na sua casa. Isso não pode ser quebrado, essa hierarquia. Senão eu vou crescer, de que maneira eu vou enfrentar a sociedade, as dificuldades lá fora? Como vou enfrentar? Estou falando aqui na estrutura familiar, estou falando da educação, na castração, todo desenvolvimento psicossexual, o ético, enfim, todas essas relações. Se formos avançar um pouco mais, chegar no Winnicott, vamos falar na ambiência, na forma que tudo isso acontece. Então, papai, mamãe, educar não é tarefa fácil, exige muito esforço, exige predisposição. Não é botar o filho aí na vida como se fosse um porquinho, um franguinho e soltar no meio lá da granja. Não é isso. Nós temos muita responsabilidade na educação de nossos filhos. Precisamos prepará-los para a vida. E a quebra de fantasia, a imposição de normas, regras e limites são necessárias para que se tornem homens de verdade. E não covardes que não saberão lidar ou que irão enturmarem-se por aí para justificar. Eu sou pobre, eu sou tal coisa, eu sou... Isso independe, é falso, não é verdadeiro. Não é verdadeiro isso. Essa é a realidade e, infelizmente, percebe-se que a cada dia fica mais agravado. Pois é, Jussara, exatamente isso. Exatamente isso. Lamentavelmente é isso que estamos vendo, não é? Advertir quando necessário, explicando o comportamento correto. Claro, temos que advertir quando necessário e explicar o comportamento correto, não é? Filhos que não foram educados para a vida, exatamente, para a vida, não é? Proteger na dor, mas fazê-lo sentir a consequência do ato. Claro, ele tem que entender quando erra. Proteger na dor, mas fazer sentir a consequência do ato. Hoje é muito comum, o filho chega lá. Pai, quebrei meu celular. Mas tá bom, filho, tá aqui outro. Eu quebrei meu videogame, mas tá aqui outro. Eu perdi o meu tênis. Tá bom, filho, tá aqui outro. Nananina, não. Quebrei o celular. Quebrou o celular, ok, tal. Esse aí de durar 1 ano. Vai ficar sem. Nossa, professor, como está sendo rígido. Sim, se não sentir a consequência do ato, não aprenderá. Temos que
fazê-lo sentir. Não é por mim, não é vingança, não é castigo, é educação. Ele tem que sentir a consequência do ato. Se ele não sentir a consequência, não aprenderá sobre responsabilidade, sobre conquistar, crescerá achando que tudo ele tem direito. Eu estou falando aqui, meu querido e minha querida, de problemas todos os dias na clínica. De pais que vêm lamentando, pais que vêm reclamando que perderam o controle pelo filho. Não perderam o controle, não souberam, deram total liberdade, não quebrando a fantasia, não impondo normas, regras, limites, não ensinando. Amar, meu querido, minha querida, não é enchê-los de sim, não é ser permissivo demais. A permissividade conduz a criança a lugares errados. Por quê? Porque ela é repleta de fantasias, e se não quebrarmos a fantasia, ou seja, de que maneira? Com os nãos que educam. Mas não é não, com violência, não é isso que quando falamos em nãos. A permissividade fomenta a fantasia. A permissividade não reconduz, não orienta, não prepara. É o não com a devida explicação, com a devida orientação. Não é tapa, puxar a orelha, cintada, chinelada. Não é disso que estou falando. Absolutamente, eu estou falando do quebra da fantasia ou da castração. Falar chama de castração, Ferenc vai chamar de quebra da fantasia, ou orientação, educação, como queira. É orientar, mostrar que as coisas não são desse jeito. Você tem que respeitar o vovô, tem que respeitar os papais, tem que respeitar o professor, tem que respeitar normas, leis e regras, tem que respeitar o vizinho, tem que respeitar o gari da mesma forma que você olha para o médico como seres humanos. Não é? Isso chama-se orientar, educar os filhos diferente da criação. A Kemi, exatamente. Bom dia, Kemi. Então, quebrar a fantasia e mostrar que nem tudo aquilo que eu desejo é possível ter. Que há um tempo, há uma busca, há um preparo, há uma luta, eu devo conquistar aquilo, não é? E explicar sobre obrigações e conquistas, direitos e conquistas, não é? Eu vou só dar um spoilerzinho aqui de outras lives que eu já fiz sobre direito e conquista. Eu tenho o direito de ser respeitado. Mentira! Você tem que conquistar o seu respeito. De que maneira? Respeitando a oração de São Francisco, não é? Amar para ser amado, respeitar para ser respeitado, perdoar para ser perdoado, doar para receber. Por que eu devo esperar do outro? Não, eu devo começar de mim. Aquilo que eu exijo deve ser abundante, fartamente abundante dentro de mim. Você não estarei sendo egoísta, arrogante, prepotente, narcisista, controlador, ditador? De que maneira estou educando o meu filho? Às vezes dói nos pais, mas é necessário, é para a vida. Não são como bichinhos, como gatinhos que ficarão ali na caminha dormindo o dia inteiro, vem aqui, coçar a cabeça. Não, temos que prepará-los para a vida, prepará-los para o lá fora. E não é fácil, é uma missão complexa, é uma missão difícil, mas possível. Então nós temos que entender que orientar sobre tirar da cabeça essa história falsa, mentirosa de direitos. Eu sempre falo isso aos meus alunos. Eu tenho direito ao meu salário. Não é, meu querido, minha querida? Mentira. Eu tenho que trabalhar 30 dias, cumprir metas, respeitar normas, regulamentos, não pode desarmonizar, entupir empresa, atestado médico. Eu tenho que conquistar o meu salário. Não é direito, é conquista. Se fosse direito, bundão na cadeira, braço quebrado, o salário pinga na conta no fim do mês. É mentira, eu tenho que conquistar. Eu tenho direito à liberdade, de não estar preso na cadeia. Mentira. Não posso matar, não posso roubar, não posso ser corrupto. Bom, se bem que hoje mudaram o conceito de mocinho e bandido, né? De herói e bandido, mas eu não posso cometer crime para ficar solto. Esquece a concepção desses que já estão, mas então eu tenho que conquistar minha liberdade. Conquistar minha liberdade. Cumprindo a lei, não é?
Esse ficou confuso agora porque umas coisas nós estamos vendo aí, né? Mas pelo menos os meus princípios é assim, não é? A minha liberdade se dá a partir do momento que eu primeiro cumpro normas, leis e regras, não mato, não roubo, não corrompo, não sequestro, não estupro, eu não faço uma série de questões e por isso eu conquisto a minha liberdade. Entende? Isto é educar, meu querido, minha querida. Diferente do criar. Se criar dá um trabalho danado, não é? Então educar é muito mais, mas eis a nossa responsabilidade. E trago isso exatamente para mostrar que estamos com a clínica cheia. Tanto de adolescentes e jovens que são o resultado desse tipo de educação, cheia de permissividade, que agora não sabe lidar com o adverso, não é? Porque tudo o que quis papai e mamãe encheu, proveu e deu, permitiu, não castrou, não orientou, e os pais que agora não aguentam a consequência dos próprios atos, por terem sido permissivos demais. Permissividade demais, ou seja, se você criar o seu filho, a sua filha, num trono, como se fosse um príncipe, como se fosse uma princesa, não quebrando a fantasia, não educando, não ensinando, como você acha que vai crescer? Você acha que vai querer sair do trono? Não. Vai sentir-se rei. E o rei quer que todos se curvem aos seus pés. Tá bom? Meu querido e minha querida, grande beijo para você. Eu acho que temos que refletir bastante sobre isso. Criar é muito diferente de educar, que não tem nada a ver com escolarizar. Há uns aí, metidos, né? Estão achando que cabe à escola a educação. Mentira, cabe à família. A escola cabe à escolarização. Ponto. A família cabe à criação e à educação. Tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia.